vamos falar agora sobre as unidades ópticas. Vamos falar especificamente então sobre dispositivos de armazenamento óptico e entre eles, claro, nós começamos a falar das unidades de CD, as unidades de DVD e também os discos Blu-ray. Quando a gente pensa em unidade de CD, unidade de DVD ou disco Blu-ray, todos eles são unidades de armazenamento óptico. E por que isso? A razão é bem simples. Tenta imaginar como é feita a gravação num CD. A gravação num CD é feita com laser, com luz. Então quando a gente pega a ideia de um CD, de um DVD ou um disco Blu-ray, a gravação dos dados em um CD, em um DVD ou em um disco Blu-ray é feita com laser. E laser é luz. Como é laser, como é luz que grava e lê os dados num CD, num DVD e num disco Blu-ray, nós dizemos então que eles são dispositivos de armazenamento óptico, justamente porque os dados são gravados nestes dispositivos através da luz, através do laser. Tanto a gravação quanto a leitura dos dados vai ser feita através da luz, através da luminosidade, ok? Bem, aí vamos ponderar alguns pontos, vamos dizer assim, mais específicos da diferença entre CD e DVD. A principal diferença que eu tenho que lembrar de um CD, que é o Compact Disc, para um DVD, que é o disco versátil digital, é justamente a capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento usual para CD é de aproximadamente 700 megabytes. Então, para CD, a capacidade usual de armazenamento é de 700 megabytes, na casa dos milhões de bytes. Já a capacidade usual de armazenamento de dados para DVD, a mais comum, a mais popular, é DVDs de 4,7 gigabytes. Então a capacidade mais comum para DVD, capacidade de armazenamento na casa dos 4,7 gigabytes, quer dizer, na casa dos bilhões de bytes. Embora existem DVDs que aceitam gravação em mais camadas e em mais de uma face. E aí sim nós temos capacidades de armazenamento também para DVD maior. Tem DVD que chega a armazenar 8,5 gigabytes, 9,4 gigabytes e até 17 gigabytes. Então é claro, na comparação, DVDs têm capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes. O mais comum, 4,7 gigabytes, que é aproximadamente 4 bilhões, porque giga lembra bilhões, 4 bilhões e 700 milhões de bytes. Já os CDs têm capacidade usual na casa dos megabytes, 700 megabytes, aproximadamente 700 milhões de bytes. Quer dizer, uma capacidade de armazenamento bem inferior se comparado ao DVD, que tem muito mais capacidade de armazenamento de dados. Beleza. Outra diferença bem importante que a gente deve lembrar para as provas de concurso é a diferença entre algumas siglas, como, por exemplo, o significado de CD-ROM, CDR ou ainda CDRW. O que significam essas siglas? CD-ROM, CDR ou ainda CDRW? Bem, vamos com calma então. O termo CD-ROM, CD significa disco compacto, compact disc. Como o CD significa disco compacto ou compact disc, isso identifica que ele é um disco compacto, mas se ele for ROM significa memória somente de leitura. ROM vem de Read Only Memory, é a memória somente de leitura. Portanto, um CD-ROM é um disco compacto com memória somente de leitura. Isso é o significado da sigla ROM, somente leitura. Pois bem, se ele é um disco compacto com memória somente de leitura, isso quer dizer que em um CD-ROM eu não consigo gravar os meus dados. O CD-ROM é aquele que já vem gravado de fábrica. O fabricante gravou dados no CD-ROM e tu adquiriu aquele CD-ROM e realizou somente a leitura dos dados que já estão gravados no CD-ROM. Essa é a ideia, porque ele é somente de leitura. Agora, se tu conseguir gravar num CD, essa gravação pode ser feita num CDR, que é o disco compacto de gravação. Esse R vem de record, que significa gravar. Então, um CDR é o disco compacto de gravação. Ou pode ser um CDRW, que é o disco compacto de regravação. Nesse caso, o RW vem de rewrite, que significa reescrita. Portanto, se tu vai gravar, se tu quer gravar num CD, tem que ser ou o CDR, que é o disco compacto de gravação,
ou o CDRW, que é o disco compacto rewrite, reescrita, regravação. No caso do CDR, ele aceita apenas uma gravação na camada fotossensível. Depois que tu gravou naquela parte do CDR, aquela parte tu não pode gravar de novo. Já no CDRW, ele é o disco compacto de regravação. Esse é aquele que aceita gravar e regravar diversas vezes. Por isso ele vem de RW, rewrite, reescrita. Essa é a ideia da diferenciação entre esses três, ok? Beleza. Outra dica importante que é relevante aqui é descobrir que essas siglas também aparecem para DVD. Nós também temos DVD-ROM, que é o DVD somente de leitura, não pode gravar. Existe também o DVD-R, que é aquele que aceita apenas uma gravação. E existe também a ideia do DVD-RW, que é o rewrite, reescrita, que aceita gravar e regravar, aceita várias regravações. Então essa divisão entre ROM, R e RW é muito importante lembrar para as provas, porque ela determina se tu vai gravar ou não. Se for DVD-ROM ou CD-ROM, não consegue gravar. Aí é o DVD ou o CD com a memória somente de leitura, como a gente observou aqui nesta ideia, ok? Bem, o que mais nós precisamos saber sobre os discos ópticos, sobre as unidades de armazenamento óptico? Que nós temos também os discos Blu-ray. Os discos Blu-ray são conhecidos como BD, Blu-ray Disc. Então a sigla BD é a sigla para Blu-ray Disc, é o disco de Blu-ray, que tem capacidade de armazenamento muito maior que o CD e o DVD. A maior parte dos discos BD, dos discos de Blu-ray que nós temos no mercado, tem capacidade de armazenamento na ordem de 25 GB ou 50 GB. 25 e 50 GB é o comum, é o que a gente normalmente encontra no mercado. Percebe que então os discos BD, os discos Blu-ray, têm capacidade de armazenamento muito maior que o DVD, porque eles têm capacidade da ordem de 25 GB ou de 50 GB, enquanto o DVD mais comum era só de 4,7 GB, mas o disco Blu-ray pode chegar até 50 GB. Existem discos Blu-ray que são de capacidade maior, mas pouco encontrados no mercado porque ficaram mais em fase de experimentação. Então nós temos sim discos BD, discos de Blu-ray, que podem chegar a 100 e até 200 GB. Como eu estou te mostrando esse disco Blu-ray da Sony. Esse disco tem 200 GB de capacidade de armazenamento. Mas claro que esse valor não é comum no mercado. O comum mesmo para pensar em relação às provas de concurso é indicar que aproximadamente os discos de Blu-ray têm capacidade que podem ser de 25 GB ou 50 GB. Quer dizer, na casa dos bilhões de bytes. E aqui também tem a indicação das siglas. Por exemplo, eu estou te mostrando um BDR. Se é BDR, é o Blu-ray Disc de gravação, porque o R é aquele que aceita gravar. Então esse é o de gravação. Se surgir a sigla BDRE, observa, BDRE, esse RE vem de regravação. Então o Blu-ray Disc, o BDRE, é aquele que aceita gravar e regravar diversas vezes, por isso chamado de BDRE. Beleza, então já sabemos também algumas informações importantes sobre esses discos ópticos que nós temos aí em relação a muitas provas de concurso, certo? Não esquece então a diferença entre CD, DVD e os BDs, os discos Blu-ray, principalmente em relação à capacidade de armazenamento de dados destes discos ópticos. Ok, pessoal? Bem, pessoal, vamos falar agora das fitas de backup. Ainda hoje, em alguns lugares, se utilizam de fitas magnéticas para a realização de cópias de segurança, que são as fitas de backup. Então, as fitas de backup são fitas magnéticas para cópia de segurança. Ainda hoje, muito utilizada em algum ambiente corporativo, pouco utilizada no ambiente doméstico. Essas fitas de backup, que são as fitas para cópia de segurança, elas são consideradas fitas magnéticas com acesso sequencial. Quer dizer, os dados são gravados nas fitas magnéticas em sequência naquela fita. E elas são muito usadas, como eu disse, para cópia de segurança dos dados daquela empresa ou dos dados daquele usuário. Outras dicas, tem várias fitas magnéticas que foram disponibilizadas ao longo dos anos para essas operações de backup, para essas operações de cópia de segurança, como por exemplo as fitas DAT ou as fitas DDS, e que tinham capacidade na casa dos gigabytes, quer dizer, na casa dos bilhões
bilhões de bytes. Essas são as chamadas fitas de backup, fitas magnéticas utilizadas para cópia de segurança dos dados dos usuários.